Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, todos aqueles que se alimentam em sua caminhada na Terra de um desejo de progresso, de evolução. É através do estudo, do conhecimento, que adeptos da doutrina consoladora dos espíritos se permitem a essa questão importante. Espíritas, amai-vos e instruí-vos, dita um dos lemas basilares de Allan Kardec. E para cumprir essa advertência, nós estamos, através da Cena Espírita, o encontro mensal a cada última sexta-feira de cada mês, nós estamos iniciando o debate do mês do dia 30 de agosto de 2024 para ficar o registro histórico. Esse é um projeto do Centro de Memória Viana de Carvalho, em Fortaleza, aqui no Ceará. E o nosso convidado de hoje, vocês já estão vendo aqui, é Rafael de Amorim Siqueira. O Rafael Siqueira, nascido em Itaperuna. Ele reside atualmente em Niterói. Você confirma se os dados estiverem alterados, Rafael? Reside atualmente em Itaperuna, ambas as cidades do estado do Rio de Janeiro, não é? E nesse momento frequenta a Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói. Ele conheceu e passou a estudar a doutrina espírita aos 18 anos de idade, isso em 1998, há pouco tempo atrás. No ano de 2008, ele passou também a atuar no campo da exposição doutrinária, formado em psicologia, em direito, e é esposo da Gabriele, pai da Clara e do Chico, que ele ainda há pouco, antes de entrar no ar, ele estava comentando com todos nós que eles são os anjos da vida dele. Quiçá, né? Para conversar com Rafael Siqueira neste encontro, nesta live, estão Luciano Klein. Luciano, um oi aí. Nosso também Giancarlo, também marcando presença. Eu também iremos todos fazer indagações ao Rafael Siqueira, a quem desejamos. Seja bem-vindo. Fique à vontade para dar início a esse colóquio de ideias através do tema, da temática, o problema do destino, do ser e da dor. Ou é o problema do ser, do destino e da dor? Muito boa noite, meu querido Nonato, meu querido Luciano Klein, meu querido Jean, que prazer estar com vocês. Quero cumprimentar igualmente a todos que estão aqui no nosso chat, porque a razão de ser das nossas lives é a presença de vocês. Eu peço a Jesus nos abençoe, nos inspire e que nós possamos ter uma noite de boas reflexões, de um papo entre amigos e que nos lembrem do Evangelho, nos lembrem de Leon Denis, que afinal de contas escreveu esse livro memorável, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Registro os meus agradecimentos e o meu contentamento por estar nesta noite com vocês. Aliás, foi uma das primeiras obras que eu li e me encantei com a forma com que o livro é atual, destacando exatamente o roteiro de encaminhamento do ser na Terra, a problemática dos tormentos da alma que se asseguram a partir do momento em que ele toma conhecimento, em que ele faz um autoconhecimento, e também do nosso destino, de buscar o alto, as estrelas, o engrandecimento. Eu já vou deixando com você uma pergunta. Leon Denis, que é considerado o apóstolo do Espiritismo, na confecção dessa obra, ele manteve contato com Allan Kardec já no início da obra, ou o Kardec já havia se transportado? Tá, vamos lá. Essa obra, ela data de 1908, e quando eu estou diante de um historiador como Luciano Klein, eu fico bastante tranquilo, porque se eu errar algum dado, ele pode gentilmente me corrigir. E, aliás, gente, nós precisamos corrigir uns aos outros, porque em se tratando de espiritismo, nós somos todos aprendizes. Se Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, quando da confecção dessa obra, Leon Denis já não tinha mais contato com Allan Kardec. Mas nós sabemos de alguns contatos de Leon Denis com Allan Kardec. Contatos esses que são registrados por Gaston Luce, um biógrafo de Leon Denis, numa obra notável, Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo. Nós sabemos que
Allan Kardec esteve na cidade de Tours para poder fazer uma conferência e ali teve um primeiro contato, assim podemos dizer, com Leon Denis. Também teve um contato posteriormente em Bonneval, uma cidade ali nas proximidades de Paris, e talvez um terceiro contato, narram alguns historiadores, já na passagem de Saint-Anne, em Paris. Então são esses 3 contatos que nós sabemos que ocorreram entre Leon Denis e Allan Kardec. Mas o mais importante de registrar, Nonato, é que Leon Denis é o grande apóstolo do Espiritismo, porque ele bebe nas águas da doutrina espírita e prossegue depois da desencarnação do nosso codificador, dizendo para nós da imortalidade, de nós sermos espíritos imortais, e ele trabalha de uma forma muito poética, porque Allan Kardec traz todo um traço de racionalidade. Ele é um grande professor, alguém que trabalhava com as letras, que trabalhava na faculdade, e Leon Denis um verdadeiro poeta, alguém que escrevia e falava ao nosso coração. Nós, no movimento espírita, costumamos dizer que se nós não tivéssemos Allan Kardec, com certeza Leon Denis daria o cumprimento à obra e hoje, de uma forma ou de outra, nós teríamos o Espiritismo. Então, falar de Leon Denis é reverenciar a própria doutrina espírita. Com 31 anos, Leon Denis já escrevia, e um livro notável, Depois da Morte, que junto com esse, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, eu posso considerar que são os 2 livros aí mais formosos, dentre outros tantos, que Leon Denis nos deixou. Muito interessante. Vamos, então, fazer um rodízio aqui de perguntas, colocando o nosso professor e o nosso palestrante querido do movimento espírita cearense, que você reconhece também como uma das figuras grandiosas em termos de biógrafo. Recentemente lançou a biografia de Bezerra de Menezes. É você mesmo, Luciano? Não. Um abraço, querido. Rafael, meu amado irmão, um prazer em tê-lo uma vez mais aqui conosco, querido. Você sabe, meu amor por você é aquele amor que só a reencarnação explica, né? A segunda vista. Não foi a primeira vista, não. Então, muito obrigado, meu filho. Lembrando também, já que você pontuou alguns dados biográficos de Leon Denis, já que nós estamos no mês dele, ontem foi aniversário de nascimento do Dr. Bezerra, o Dr. Bezerra mantinha contatos epistolares com o Leon Denis. Inclusive, Leon Denis, após a desencarnação do Dr. Bezerra, em 11 de abril de 1900, emitiu uma nota de pesar destacando a falta que Bezerra de Menezes iria fazer ao movimento espírita. E, igualmente, Viana de Carvalho, uma oradora espírita do Brasil, até a primeira metade, que se inspirava muito, inclusive, na eloquência de Leon Denis, que foi o maior orador espírita da Europa, pelo menos de que nós temos notícias. Meu amado, eu vou aqui simplesmente ser médium, intermediando aqui algumas perguntas que estão nos enviando. E tem a dona Marie de Araújo, ela está perguntando aqui qual é a relação entre o comportamento humano e o conceito de destino, segundo o Espiritismo. Qual a relação entre o comportamento humano e o conceito de destino? Bom, falar em destino, trazendo essa obra aqui que nos guia como reflexão para a fala da noite, Leon Denis trabalha o destino como algo que nós vamos construindo, já que somos espíritos imortais. Quando abrimos o Livro dos Espíritos, na questão número 115, lá está exarado que todos nós somos criados simples e ignorantes e que caminhamos para a perfeição. Perfeição relativa, porque perfeição absoluta só Deus. Então, como é traçada as linhas do nosso destino? Existe uma lei estabelecida em a questão 843 do Livro dos Espíritos, que é o livre-arbítrio. Ou seja, minha irmã, pelo nosso livre-arbítrio, nós vamos fiando o nosso destino. Porque, veja, falando de uma forma bem popular, se eu planto rosas, eu colho rosas. Se eu planto espinhos, eu colho espinhos. Então, estabelecer o nosso destino é saber que eu posso amar
e cada vez colher a sementeira do amor que eu vou fazendo em colheitas que vão trazendo paz, trazer equilíbrio para a minha vida. Então, Leon Denis trabalha a questão do destino como algo que eu vou construindo para e passo à medida que eu vou estabelecendo o curso das minhas encarnações. Fazendo uma ponte entre Leon Denis e uma personalidade brasileira que a mim muito me comove pela sua simplicidade, pelo seu devotamento ao bem, Francisco Cândido Xavier, o Chico já dizia: nada obstante eu não posso voltar atrás para estabelecer um novo começo, eu posso começar agora a fazer um novo fim. Então está nas nossas mãos costurar junto com Deus o fio do nosso destino. A mensagem então que eu deixo para você, para todos aqueles que estão nos ouvindo é: vamos trabalhar no bem. Vamos pautar as nossas vidas pelo Evangelho de Jesus e vamos começar hoje, que é o nosso melhor momento, aqui, que é o nosso melhor lugar. Consigo abrir o microfone, consegui. Uma outra figura aqui do movimento espírita nosso, lá do Centro Espírita João Evangelista, é esse menino. Eu digo menino, mas ele tem uma alma agigantada pelo conhecimento, eu acho que de muitas vidas. Jean, seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, Rafael, Luciano, Nonato e todo mundo que nos acompanha agora, presentemente, né, à noite e também no futuro, já que a live vai ficar arquivada, né, no canal. Rafael, essa obra é muito interessante e eu já ouvi essa obra sendo citada algumas vezes, tanto em estudos de casas espíritas, quanto também em palestras, né, em temas. E muitas vezes, quando essa obra é citada, ela é citada por determinada frase que teria sido dita por Leon Denis, que é a seguinte, tá? Se não é exatamente nessas palavras, é nesses termos, que diz assim: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Como eu escutei essa frase sendo dita por algumas pessoas, diferentes pessoas, né? Eu fui buscar porque me pareceu interessante, né? Pareceu um pensamento que talvez tivesse sentido. Mas quando eu busco na obra de Leon Denis, aquilo que ele teria dito, né, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, e aí eu estou usando aqui a versão do Kindle, tá? Que é a versão digital da obra. Há uma frase semelhante, mas que diz o seguinte: na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Eu queria que você pudesse me explicar, porque eu fiquei na dúvida se será que em algum outro momento, em alguma outra obra, teria Denis dito isso, né, com essa parte do mineral, né, da pedra, ou isso é algo que no movimento espírita a gente vai simplesmente levando, sem buscar a base mesmo nos escritos, né, do autor. Olha, eu quero até te parabenizar pela sua pergunta, porque muitas vezes nós reproduzimos falas que não são de determinados autores, ou às vezes nós reproduzimos falas que não são a íntegra daquilo que o autor construiu. Então a frase é exatamente essa que você colocou. O livro, que é esse aqui, eu tenho na minha versão bem antiguinha, porque eu gosto de dobrar, eu gosto de passar o amarelinho. Ele está contido na primeira parte, porque ele é dividido em 3 partes: o problema do ser, o problema do destino e a terceira parte do livro, as potências da alma. Vale registrar, Jean, que em algumas traduções o problema do ser, do destino. Em outras traduções, o problema do ser, do destino e da dor. Então, na primeira parte, o problema do ser, lá no capítulo 9, a frase é exatamente essa que você colocou. Não teria a presença de dormir no mineral. Mas estudando muito a vida de Leon Denis, estudando as outras obras, porque ele escreveu O Grande Enigma, ele escreveu várias coisas falando sobre esse assunto, nós podemos depreender que essa passagem do princípio inteligente pelo mineral estaria inserido na proposta dele. Veja, a frase é essa que você colocou, mas o princípio inteligente não começa no vegetal, ele começaria antes. Então ele passaria pelo mineral, depois pelo vegetal, pelo animal, até chegar no hominal que somos nós. E percebam, o hominal também não é o último estágio, porque acima de nós ainda há os anjos, os espíritos puros, conforme aquela gradação que nós temos em as questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos. Então,
A frase de Leon Denis, dita por Leon Denis, começa no livro, no vegetal. Mas se nós pegarmos o contexto e falar sobre contexto, o Luciano Klein poderia me ajudar. A gente percebe que começar no mineral não estaria errado. O professor Herculano Pires, do interior de São Paulo, costuma repetir essa frase desse jeito que você falou no início. Dorme no mineral... Dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, para enfim despertar no hominal. De uma forma que, se o Herculano Pires falou, é porque ele tem bagagem, tem todo um estofo, e eu penso que está inserido em tudo aquilo que o Leon Denis quis passar para a gente. Excelente, excelente citação. Deixa eu agradecer aqui Socorro, Regina, Cláudio, Marcos Antônio, Roberto Salles, Meire Araújo, grande Meire, José Regivaldo dos Passos, Francisco Orlando, toda essa gente que está nesse momento interagindo conosco, nós agradecemos e podem também formular perguntas para que a gente possa fazê-las ao Rafael. Vamos ainda sobre o livro. Você, numa das suas postagens nas redes sociais, você coloca que quem descobre o Espiritismo não descobre, quem chega ao Espiritismo não descobre o mapa, mas sim o tesouro. E eu posso até citar que o livro de Leon Denis, num capítulo que tem da Lei dos Destinos, me deu uma segurança enorme, porque aos 17 anos, quando eu conheci a obra espírita, as primeiras, eu tinha um medo enorme da morte. Eu acho que cada ser humano teme a morte. Espíritas também. Mas vocês não sabem que continua a vida, mas temem também. Então, no capítulo da Lei dos Destinos, Leon Denis demonstra com fidelidade que esse receio desaba, vai por água abaixo, quando lembrado que nós temos o caminho da existência desimpedido e traçado com firmeza e segurança a partir do conhecimento espírita. Você concorda? Claro, concordar com Denis é também ser sábio, né? Exatamente. Essa frase que você citou, que está nas minhas redes sociais, não é minha, porque tudo que é bom a gente repete. Uhum. Eu acabei não falando inicialmente, mas eu tenho profunda reverência por Luciano Klein, porque é um grande historiador, é alguém que fala com profundidade sobre os assuntos, porque hoje a gente tem uma febre de pessoas que conseguem, vamos dizer assim, fazer marketing. Porque fazer marketing talvez seja uma tarefa mais simples, conquiste as pessoas, mas Luciano Klein faz diferente. Ele também tem todo um marketing pessoal, mas ele fala com conhecimento de causa, ele traz a historicidade dos fatos, ele vai atrás, então é um profundo conhecedor. Quero dizer, então, para os ouvintes que eu me inspiro muito em Luciano Klein, porque quando eu vejo ele falando, eu quero saber, eu vou atrás dos livros, eu quero buscar o registro histórico e quero ser corrigido quando eu, em uma palestra, falar uma coisa que não tem historicidade. Então, preciso fazer esse registro. Essa fala que você se reportou, Nonato, aliás, Nonato, também quero fazer um elogio a ele. O dia que eu tiver a voz bonita igual a ele, eu vou me candidatar para uma rádio aqui no Rio de Janeiro. Essa fala, Nonato, foi uma fala que... Como mestre do direito e psicólogo, você vai herdar muito mais ganho do que na vida de jornalista, de comunicador de uma rádio. É excelente, não estou negando essa atividade que eu abraço há muito tempo, mas a sua carreira e o ideal espírita que você, nesse momento, está envolvido, merecem realmente... no rádio para apresentar programa espírita. Pronto. É isso. Mas essa frase foi uma frase dita por Divaldo Pereira Franco na Concha Acústica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Divaldo Pereira Franco costumava vir ao Rio todos os anos, entre os meses de agosto e início de setembro, e sempre que ele estava no Rio, eu o acompanhava. Era um périplo de mais ou menos uma semana.
onde ele fazia palestras em casas espíritas, em universidades, em alguns lugares, e eu sempre estava junto. E essa frase me marcou profundamente, porque ele disse, ipsis literis, quem encontrou o espiritismo não encontrou o mapa do tesouro, mas encontrou o próprio tesouro. E eu repito essa frase em muitas das minhas falas, para mostrar para as pessoas que o espiritismo não é o mapa. Todos nós queremos um mapa para ficar mais magro, um mapa para poder ter sucesso na vida, mas o espiritismo já é o tesouro. E por que é o tesouro? Eu me recordo de Francisco Cândido Xavier, quando ele dizia assim, Chico, o que é o espiritismo? Uai, sou, daquele jeito mineiro. O espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. É o próprio tesouro. Lembrando ali de Mateus, capítulo 13, quando são narradas as 7 parábolas do reino. O reino dos céus é tal qual um homem que encontrou um tesouro e largou tudo e foi ficar com aquele tesouro. Então hoje a gente ter contato com a doutrina espírita é olhar para o mundo, sabe, Nonato, e saber, apesar da guerra, apesar das dificuldades, apesar dos flagelos na família, apesar dessa vontade que eu tenho, meu Deus, parece que o mundo está de ponta cabeça. Eu tenho um tesouro. Eu tenho Jesus que retornou e eu hoje consigo entender as parábolas. Eu hoje sei da imortalidade, sei de uma lei chamada causa e efeito, sei da bondade de um pai que me traça a reencarnação. Porque se hoje eu erro, eu não vou para o inferno ficar sofrendo. Eu terei novas oportunidades. Porque se o pai do mundo não dá uma pedra a um filho que pede um peixe, que dirá o pai do céu? E Leon Denis já dizia isso, veja, no século XIX, início do século XX. Quantos corações Leon Denis ele acalmou? Poucos se dão conta, mas Leon Denis não foi apenas o apóstolo do espiritismo, porque ele recebia cartas e escrevia cartas consoladoras, porque já no início ali do século XX, ele estava ficando cego. Num determinado momento, ele já não enxergava mais nada, mas ele tinha uma ajudante chamada Claire Bomar, que escreveu também uma biografia dele, Leon Denis na Intimidade, que ele recebia as cartas, eram mãezinhas que haviam perdido filhos na guerra, eram esposas que haviam perdido esposos, e ele devolvia essas cartas dizendo, a imortalidade é uma lei da vida. Você não perdeu um filho, perder a gente perde um objeto. O seu filho está vivo. Então, Leon Denis, num período de Primeira Guerra Mundial, só contextualizando, gente, Leon Denis nasceu em 1º de janeiro de 1846. E ele desencarnou em 12 de abril de 1927. Pela vida de Leon Denis, nós encontramos ali a Guerra Franco-Prussiana, em 1870, a Primeira Grande Guerra Mundial, 1914, 1917. Como era a cabeça das pessoas? Muito pessimismo, muita descrença. Ele foi alguém que devolvia a esperança, porque devolver a esperança é devolver Jesus para o coração das pessoas. Obrigado. Vamos de novo ao nosso querido Luciano, para que ele possa também, depois dessa resposta consoladora da vida contínua, que foi a primeira vez que eu destaquei na minha leitura espírita, com o Leon Denis. Luciano. Meu filho, só aproveitar o ensejo, você, na relação dos citados que estão acompanhando a live, mencionou o nome do nosso convidado da live anterior, o Padre Regivaldo, a figura de José Regivaldo. Você precisa conhecer, Rafael, uma criatura extraordinária. Ele, não sei se já voltou, está nos Estados Unidos, agora deve estar lá, já em Sergipe, e deve vir a Fortaleza no próximo mês de setembro. Um abraço aí para ele que está acompanhando. Aqui é uma pergunta da Zara Lorena. Existe um propósito maior para a dor na vida das pessoas? Existe. Se a gente parar para pensar na dor, e eu quero propor para vocês algo que fique bem marcado. Desperta dor. Porque nós, todos os dias pela manhã, temos um despertador. A gente quer dormir, mas o despertador toca. Está na hora de trabalhar, Rafael.
Está na hora de despertar. Então, desperta a dor. A dor é algo que vem para nos despertar. Não por outra razão, na terceira parte dessa obra notável, As Potências da Alma, Leon Denis chama a dor de uma potência da alma. Pode parecer uma coisa paradoxal, porque o processo da dor para o mundo é limitador. Quando a gente pensa em dor no mundo, as pessoas, sofrimento, limitação. Mas para Leon Denis, para nós os espíritas, a dor é algo libertador, porque eu me dou conta que através da dor eu chego a dias melhores. Eu me recordo, Luciano, quando eu era bem jovem, ainda católico, você fala em padre, eu me lembro dos meus dias na Igreja Católica, a minha vontade de me tornar um franciscano, mas hoje eu sou um franciscano espírita. E minha mãe me narrava uma história que era mais ou menos assim, que eu quero deixar para esse coração amigo que me fez essa pergunta. Meu filho, pense em alguém que está carregando uma cruz. E eu pensava. E num determinado momento do caminho, ele pede ao anjo de guarda, porque na igreja a gente não fala em espírito guia, a gente chama de anjo de guarda. Essa cruz está muito pesada. Não dá para cortar um pedaço, não? Meu filho, eu recomendo que não se corte um pedaço da cruz. Mas está muito pesada. Eu estou olhando para o lado porque a gente sempre compara. A cruz do meu vizinho está um pouquinho menor. E o anjo, olha, eu vou respeitar o seu livre-arbítrio. Cortou um pedaço da cruz. E ele continuou. Daí, a alguns metros, ele começou a reclamar de novo. A cruz está pesada. Dá para cortar mais um pedacinho? E a cruz foi cortada mais um pedacinho. No final da caminhada havia um grande abismo. E ele se deu conta que a cruz era uma ponte. Porque se atirasse a cruz, ele conseguiria transitar da terra para o céu, na nossa crença católica. E ele começou a chorar. Mas, anjo, eu agora não consigo transformar minha cruz em ponte. E agora eu termino a história com a minha fala espírita. Pois muito bem, agora você recomece e passe a entender que a sua cruz é uma ponte. Que ao final da sua caminhada, você terá crescido com a sua dificuldade. Porque Deus, que é Pai de misericórdia, não dá a ninguém uma cruz maior do que as suas possibilidades. Então você que sofre, você que ainda tem lágrimas correndo pelos olhos, admita que a dor é um processo libertador. Não fique reclamando. Não se relacione com Deus como quem escreve uma carta para o PROCON. Como que a gente escreve uma carta para o PROCON? Sempre reclamando. É perda de tempo, perda de oportunidade. Agradeça a Deus, porque através da dor nós aprendemos a tratar melhor as pessoas. Nós aprendemos a valorizar as coisas que a vida nos dá. Nós despertamos. Daí Leon Denis, numa construção fantástica, dizer que a dor é uma grande potência, que quando algo me espeta, eu me transformo numa pessoa melhor. Por isso o apóstolo Saulo em hebraico quer dizer orgulhoso, quando estava na estrada de Damasco e se deparou com Jesus, porque ele caiu do cavalo. Nós caímos do cavalo num sentido psicológico. E ele perguntou para Jesus, que queres que eu faça? Num primeiro momento, não recalcitre contra os aguilhões. Está doendo, meu filho, mas está doendo para você mudar de vida. Entra na cidade. Que cidade é aquela? A cidade, à época, era Damasco, mas hoje é a cidade da nossa intimidade. O que há dentro de mim que essa dor está me mostrando que eu posso corrigir? Essa é a tarefa do psicólogo. Mostrar para a pessoa que a dor está desvelando algo que ela precisa conhecer e transformar. Vindo da psicologia para a doutrina espírita, transformação moral. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Toda vez que dói, eu procuro saber por que está doendo e me transformo. E quando eu me transformo, eu começo a viver em paz. Muito bem, lá nesse capítulo das potências da alma, o Leon Denis, inclusive, chega a citar que a vontade é a maior das potências e, na verdade, com o pensamento e com o desejo, a firmeza da fé, a gente consegue realmente atingir objetivos. Jean. Perfeito. Rafael, uma coisa que me atrai muito na doutrina espírita, né,
é o modo que os espíritos têm me apresentado a questão dos laços espirituais, dos afetos, como eles se mantêm mesmo após o desencarne, como eles são construídos ao longo das eras. Então, sempre que eu vejo uma mensagem assim, de algum espírito, né, ou alguma psicografia, ou algum estudo sobre o amor, eu acho muito interessante, eu vou atrás de ler, né? O modo que Leon Denis traz o amor nesse livro é muito interessante e muito diferenciado. Talvez outra mensagem tão diferenciada, outro modo de ver tão diferenciado, seja Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida. Mas eu vou só citar uma frase aqui que ele fala sobre o amor de Jesus, que é o seguinte: não foi pela ciência nem pela arte oratória que ele seduziu e cativou as multidões. Foi pelo amor. Desde sua morte, seu amor ficou no mundo como um foco sempre vivo, sempre ardente. E eu confesso que essa questão do amor ainda é muito obscura para mim, muito difícil de entender. Mas se você pudesse sintetizar a ideia de Denis sobre o amor, eu agradeceria muito. Vamos lá, Jean, excelente pergunta. Quando a gente abre a terceira parte, Leon Denis fala do amor, e é uma verdadeira poesia, que eu peço permissão para ler um trecho. Olha como ele coloca. O amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar, e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. Por ele atrai para si todos os pobres seres retardados nos antros da paixão, os espíritos cativos na matéria, eleva-os e arrasta-os na espiral da ascensão infinita para os esplendores da luz e da liberdade. O amor é sol na alma. E quem melhor sintetizou Jesus, quem melhor sintetizou o amor, senão Jesus? Se nós pudéssemos resumir toda a doutrina de Jesus numa única palavra, essa palavra seria o amor. A grande dificuldade nossa, sabe, Jean, é que nós ainda não compreendemos a magnitude do amor do Cristo. Porque vejam, nós vimos de uma herança ancestral onde a gente compreende o amor pelas pessoas que nos são caras, pelas pessoas que nos são próximas. Amar o Nonato, amar você, amar o Luciano Klein, é muito fácil. Mas será que é somente esse o amor de que Jesus nos fala? Observe, quando a gente volta à lei de Moisés, Moisés também falava de amor. Lá estava escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E eu acabo lembrando os versículos pela minha quase condição de padre. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando a gente volta no texto do Levítico, capítulo 19, versículo 18, amarás ao teu próximo como a si mesmo. E eu te perguntaria, Jean, o que Jesus trouxe de novo? Está em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu agora digo diferente. Amarás o teu inimigo. Farás o bem àquele que vos odeia. Orarás por aquele que vos persegue e calunia. Então Jesus transformou o amor em algo que a gente exerce indistintamente. Jesus transformou o amor em algo sem balizas. Jesus não estabeleceu condições para o amor. Lembrando do poeta Carlos Drummond de Andrade, Jesus transformou o amor em verbo intransitivo, porque quem ama, ama, ponto. Quem ama é feliz. Então veja, qual o grande problema do mundo hoje? As divisões. As pessoas que amam aquele que fazem parte do mesmo grupo, que perfilham das mesmas ideologias, e a gente vai se dividindo em pequenos grupos, em pequenas seitas, quando Jesus acabou com os grupos. Eu tive, Luke, a possibilidade de visitar a cidade de Berlim por 2 vezes. Estando na cidade de Berlim, eu chego onde construíram um muro, e ali eu choro. As lágrimas vêm aos borbotões, e eu fico pensando que os alemães devem achar mais um brasileiro maluco aqui em Berlim. Mas o que me vem à cabeça é o seguinte: como que nós, enquanto humanidade, somos capazes de construir muros? Porque de um lado ficou um pai, de outro lado ficou um filho. De um lado ficou o atacante do time do futebol, do outro lado ficou o goleiro. Será que é possível viver dessa forma? Será que é possível viver ainda dividindo entre árabes e judeus? Eu não quero entrar em aspecto polêmico.
Se a gente volta na historicidade, lá nos tempos bíblicos, Abraão teve 2 filhos. O primeiro, Isaac, o primeiro, Ismael, com a escrava egípcia de nome Agar, do qual descendem os árabes. O segundo, com Sara, ele teve Isaac, do qual descendem os judeus. Então, se a gente parar para pensar, árabes que descendem de Ismael e judeus que descendem de Isaac são irmãos. Então, nós somos irmãos. Irmãos espíritas dos irmãos protestantes. Irmãos religiosos dos irmãos ateus. Então, para que a gente possa permitir que o amor nos cure, a gente não pode estabelecer limites para o amor. Eu preciso amar tal qual Jesus amou. Porque quando no Evangelho de João apresentaram para ele uma mulher adúltera, lá no capítulo 8, manda Moisés que nós atiremos pedras. E você? Ele começa a escrever no chão. E depois, ninguém te condenou, eu também não condeno. O que Jesus fez com uma mulher que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, diz que era uma mulher adúltera e que o Evangelho de Lucas diz que era uma mulher possuída por 7 demônios. Transforma ela em uma apóstola, Miriam de Migdol, Maria de Magdala, o que foi reconhecido por Tomás de Aquino já no século XIII. Como que Jesus conversou com o ladrão que estava do seu lado direito? Porque do lado direito havia Dimas, do lado esquerdo havia Giestas. Mestre, lembra-se de mim quando estiveres no reino dos céus. Se fôssemos nós, não, você é ladrão, você tem que ser preso, tem que ser torturado, você merece o meu reproche. Como Jesus lidou com ele? Ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. E aqui eu não estou dizendo que quem errou não precise passar pelo mecanismo redentor, mas nós, enquanto cristãos, precisamos aprender a amar. Porque o amor é o grande tônico da alma. O amor é esse grande movimento que nós fazemos, tal qual a flor do girassol. Porque a flor do girassol, ela vai caminhando ao encontro do sol. Nós precisamos caminhar ao encontro de Jesus. E caminhar ao encontro de Jesus é aprender a amar. Numa bela citação do Espírito Emmanuel, que você citou como o Espírito que escreveu Pensamento e Vida. Ele começa: ensina-me, mestre, a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, e a amar sem estabelecer qualquer tipo de julgamento. Ok, estou de volta, depois de uma quedinha aqui, mas quem cai se levanta, né? Aproveitar para citar a obra de Leon Denis, que você está trazendo com tanta lucidez a abordagem, para vocês que não conhecem. Então, citando até mesmo aqui o capítulo 24, que fala sobre a disciplina do pensamento e a reforma de caráter. Nós somos o que pensamos, não é isso, Rafael? E pelo pensamento a gente modela até mesmo a nossa alma. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Meus amigos, se eu me estender muito nas respostas, é porque a gente costuma se empolgar. Não, ótimo. Nós somos o que nós pensamos. Estabelece o benfeitor Emmanuel que o pensamento, ele plasma a nossa forma de ser. E a grande tarefa da criatura humana é evoluir de uma tal forma que o próprio pensamento um dia plasme a própria vontade de Deus. Mas enquanto a gente não chega até lá, a gente precisa, vamos dizer assim, dar conta dos nossos pensamentos. Porque o meu pensamento gera as minhas palavras. O meu pensamento gera as minhas ações. Então tudo começa aqui. Porque antes de eu dizer a palavra, eu já pensei. A palavra dita, Nonato, não volta, mas o pensamento eu consigo gerenciar. A ação que eu fiz, Jean, não volta, mas eu consigo gerenciar enquanto está no plano do pensamento. Então, observem, eu acabei de fazer uma pós em neurociência. E a neurociência estabelece, esses números não são exatos, que nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. Há uma divergência entre os neurocientistas. Uns dizem um pouco mais, outros um pouco menos. Eu queria, Luciano Klein, saber como é que eles chegaram nesse número. Mas o fato é que nós pensamos o tempo inteiro. Há pessoas que, enquanto eu estou falando, estão pensando no que eu estou dizendo. Outras podem estar pensando em outra coisa. Mas desses 70 mil pensamentos,
80% deles não são elevados. Olha que curioso. Apenas 20% daquilo que nós pensamos é produtivo. Porque de cada 10 pensamentos que nós temos, 8 a gente está pensando mal de alguém, a gente está querendo reclamar da política, a gente está querendo brigar com o vizinho, a gente está querendo... Enfim, é o ramerrão da nossa vida cotidiana. Por isso que eu escuto tanto Luciano Klein, para elevar os meus pensamentos. Já observou, Nonato, que quando a gente vai orar, muitos confrades espíritas dizem assim: vamos elevar o teor dos nossos pensamentos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. E um dia um espírito na reunião mediúnica disse: sabem por que vocês pedem para elevar? Porque usualmente não estão elevados. Não estão na sintonia dos benfeitores. O dia que estivermos no pensamento de Manuel Viana de Carvalho, de Bezerra de Menezes, de Francisco Peixoto Lins, e olha que eu estou buscando só personalidades cearenses, talvez nós estejamos numa melhor sintonia. Mas o nosso pensamento ainda é o pensamento que vai criando uma aura negativa. E para aqueles que estão me assistindo e são jovens há mais tempo, vão se lembrar. Jean, quantos anos você tem, Jean? 33. 33. Talvez você não se lembre, mas havia um desenho, A Turma do Zé Colmé e do Catatal, onde havia, o Nonato e o Luciano vão se lembrar. É da nossa época. Isso, da minha também, porque eu já tenho 44. Havia uma hiena chamada Hard e um leão chamado Lipe, o leão da positividade. Porque o leão ficava assim: que dia maravilhoso, o que nós vamos fazer hoje, Hard? Tinha uma voz bonita igual a do Nonato. E a hiena, ela reclamava de tudo. Ela tinha uma nuvenzinha na cabeça que ficava sempre trovejando. Ó dia, ó céu, ó azar. Veja, a pessoa adoece pelo teor dos próprios pensamentos. Há um livro notável da veneranda Joana de Ângeles, Desperte, Seja Feliz. Se eu não estou enganado, no capítulo 20, O Médico Interno, onde ela diz assim: todos nós temos uma usina dentro de nós, que são os nossos pensamentos, capazes de nos trazer saúde ou nos trazer doença. Porque pensar mal nos adoece. Pensar bem nos faz ter saúde. E daí nós podemos evocar a antiguidade, porque havia um poeta romano chamado Juvenal, que ele estabelecia mens sana, in corpore sano. Então, uma grande proposta para nós espíritas hoje é cuidar dos nossos pensamentos. Diz o espírito André Luiz, na sua série No Mundo Espiritual, que nós temos uma casa mental. E através da nossa casa mental, nós sintonizamos. Se eu penso no bem, eu sintonizo com Bezerra de Menezes. Agora, eu não posso, no ramerrão da vida cotidiana, nos meus vícios, achar que eu estou sintonizado com benfeitores. Eles continuam do meu lado, mas eu preciso fazer a minha parte. E fazer a minha parte é melhorar o meu pensamento. Estabelecer a minha vontade de me corrigir. Daí, Leon Denis trabalha como duas potências da alma: pensamento e vontade. Porque quando eu conjugo esses dois fatores, eu sou capaz de despertar e ser feliz. Ainda hoje eu estava lendo um pensamento de Lao Tse, que é uma pessoa, amigos espíritas, envia de manhã um bom dia e bota uma frase. E Lao Tse dizia: não te preocupes, porque as tuas ações negativas procedem de teu pensamento, mas é dele que provém a tua cura também. É interessante você fala. Mas Leon Denis, nessa obra, Rafael, ele chega a dizer, eu vou botar aspas aqui: às vezes observamos uma contradição surpreendente entre os pensamentos, os escritos e as ações de certos homens, e somos levados por essa mesma contradição a duvidar de sua boa-fé, de sua sinceridade. O porquê acontece na teoria uma coisa e na prática outra? Isso é o que a gente chama de congruência. O que é a congruência? A congruência é quando eu consigo pensar, falar e agir da mesma forma. Dr. Bezerra de Menezes era congruente.
Sempre que o Luke começa a fazer uma palestra sobre ele, ele diz, é aquele que cumpriu a lei de justiça, de amor e de caridade, porque ele vivia como falava, e falava daquilo como vivia. Isso é congruência. Mas como que nós fazemos hoje? Será que o nosso verbo, que às vezes se faz, vou usar uma outra palavra do Luke, flamívomo, e eu preciso treinar para dizer, flamívomo ele fala referindo-se a Viana de Carvalho, que realmente o Vianinha era baixinho, gente, Leon Denis também era baixinho, e também um grande orador, falava como ninguém. Dizem os historiadores, Nonato, que Leon Denis, 2.000 pessoas assistindo, como foi no Congresso de Paris de 1925, as pessoas não piscavam. Elas pareciam hipnotizadas pelo verbo de Leon Denis. E com Viana de Carvalho a mesma coisa. Com Divaldo Pereira Franco a mesma coisa. Com vários outros expoentes a mesma coisa. Mas observem, o que dá respaldo à fala são as ações. Então não adianta, Nonato, eu ter 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Eu ser uma pessoa que consigo cativar se a minha vida não é congruente. Leon Denis teve a oportunidade, e Gaston Luce conta isso na sua biografia, de conviver com médiuns, que eram pessoas inicialmente muito boas, mas depois eu tive o dever moral de ter que desmascarar, porque as pessoas estavam fazendo mal à comunidade e ao próprio espiritismo. Porque aquilo que falavam já não era aquilo que viviam na sua vida particular. Eu não vou citar nomes, depois as pessoas podem ir nessas 2 biografias, de Gaston Luce e de Claire Beaumont, que são biografias fantásticas, de pessoas que conviveram com Denis. Então, resumindo, dentro daquilo que você me perguntou, a grande tarefa nossa hoje espírita não é de profissão de fé, nada obstante a fé seja muito importante, é uma profissão de conduta. Por isso o lema do Espiritismo é, fora da caridade não há salvação. Porque eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendo com o Espiritismo. Nunca me esqueço, Nonato, quando Divaldo Pereira Franco, no início da sua pregação, o quanto que ele foi atacado. Quantas vezes ele chegou chorando em casa e ele tinha ímpetos de responder às pessoas, nas palavras dele. E Joana de Ângeles se lhe acercava, meu filho, o que se passa? Minha irmã, eu dou a minha vida pelo Espiritismo. Olha o que as pessoas falam de mim. Olha o que acham de mim. Não se preocupe com o que as pessoas colocam de você. Se preocupe que a sua vida esteja em consonância com aquilo que você fala. Porque as pessoas podem questionar o que você está falando, mas elas vão ver a forma como você está agindo. Então nasce a Mansão do Caminho. 15 de agosto de 1952, onde hoje 5.000 pessoas, o número é esse, tá, gente? Extraído do sítio da Mansão do Caminho. 5.000 pessoas são atendidas por dia. Então, as palavras podem até convencer, mas o que arrasta, o que fica são os exemplos. Então, quando nós falamos em Leon Denis, é o exemplo de quem viveu praticamente de 1905 a 1927, praticamente deficiente visual. Mas não reclamou. Continuou escrevendo, continuou falando, continuou consolando corações. E vocês pensam que a vida de Leon Denis foi simples? Ele era autodidata, gente. Ele não teve condições de estudar, não teve acesso à educação francesa da época. Ele trabalhou muito. Ele era filho de pedreiro, Joseph Denis, e a mãe dele era camponesa, Anne-Lucie Denis. Ou seja, um pedreiro e uma camponesa. E os pais foram trocando de profissão várias vezes. Ele chegou ainda menino a ajudar o pai que trabalhou na Casa da Moeda, ele passando para limar as moedas que eram utilizadas pela França naquela época. Então ele muito trabalhou. Ele muito testemunhou na vida. E com 18 anos, narra Gaston Luce que ele se depara com a obra O Livro dos Espíritos e começa a ler. Porque ele foi católico, foi materialista, mas quando se deu conta do Livro dos Espíritos, parece que foi como Bezerra de Menezes, que tomou o bonde, recebeu o livro de Joaquim Carlos Travassos, é esse o nome, né, Luque? E leu
e se encontrou, porque ali estava tudo que ele acreditava. E posteriormente ele se deu conta que a mãe também estava lendo. Mãe e filho lendo o mesmo livro. E ele depois se torna o apóstolo do Espiritismo, utilizando um termo muito atual que os jovens gostam. Leon Denis tinha lugar de fala. Verdade. Socorro Reis, concordo também com você. Que aprendizado maravilhoso o Rafael Siqueira está nos dando. Meire Araújo, obrigado. Maria Eduarda Bandeira Rocha, Francisco Orlando, gente que está chegando, mas vocês vão ficar, essa live permanece no YouTube, exatamente, do Centro de Memória Bezerra de Menezes, para vocês pegarem a conversa desde o seu início. Chefe? Mestre? Sei lá, viu? Esse menino de 44 anos vai longe ainda, viu? Rafael. Meu filho, a última pergunta aqui que eu tenho na minha relação, e no final, Nonato, eu ia te pedir só para nós divulgarmos o evento dos meninos aí do Instituto de Cultura, a última rodada aí. Mas, Rafael, a pergunta aqui é do seu Benício. O seu Benício fez uma cirurgia há poucos dias, agora está bem, falante, graças a Deus. Pessoa muito querida. Ele está perguntando aqui como é que se explica que pessoas tão boas, as almas que vêm à Terra para fazer o bem, na visão espírita, como se explica. Aí cita aqui Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, Bezerra de Menezes. Poderíamos citar, e você já citou Leon Denis, passam por tantas dores e tantos sofrimentos. Quando a gente abre a obra de André Luiz, da qual me valho aqui agora, André Luiz fala que existe a dor expiação, existe a dor evolução e existe a dor que serve de aprendizado para as outras pessoas. Eu poderia responder para você, meu querido amigo que me faz a pergunta, Benício, por que Cristo foi crucificado? Por que colocaram pregos nas mãos dele? Se ele era um espírito crístico, porque a palavra Cristo do grego, Christos, quer dizer o ungido, o espírito mais perfeito que veio ao mundo para nos servir de guia e modelo. Está aqui a resposta. Essas almas, às vezes, passam por todos esses problemas para nos dar o exemplo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está lá em citação de João, capítulo 16, versículo 33. Eu não posso asseverar que todas as dores pelas quais passou Bezerra, pelas quais passou Leon Denis, pelas quais passou Chico, foram dores para nos ensinar apenas. Porque talvez, mesmo sendo espíritos nobres, tivessem alguns resgates do passado. O próprio Chico dizia que ele tinha resgates do passado. Mas grande parte dos seus sofrimentos são para dizer, sabe, Benício, eu tive uma cruz nas minhas costas, eu tive pregos nas minhas mãos, eu tive queridos apóstolos, porque vejam, Judas o traiu, Pedro o negou, apenas João estava com ele. Se eram 12, os outros 9 tinham fugido. Vocês vão passar por tudo isso, mas eu estarei com vocês. Isso é um processo de aprendizado. Quantas dores passou Bezerra de Menezes? Quantas dificuldades passou Chico Xavier, que praticamente não enxergava, que tinha uma angina que ele dizia que era tal qual uma cobra serpenteando no peito. É para dizer para a gente, nós também teremos angina, nós também teremos problemas nos olhos, mas Jesus está conosco. E nós estamos fazendo um périplo redentor. Eu me lembrei aqui agora, Luque, de Jesus Gonçalves, uma alma tão nobre do interior de São Paulo. Quem visse Jesus Gonçalves no sanatório de Piratingui, talvez não se desse conta que ele foi alarico. E eu estou falando isso por conta de um grande historiador, amigo do Luque, não me lembro o nome, Eduardo Carvalho Monteiro. Carvalho Monteiro, isso. Que conta num livro notável, A Vida Extraordinária de Jesus Gonçalves. E ele termina de acertar suas contas de alarico que invadiu o Império Romano matando todo mundo ali no sanatório de Piratingui. E quem visse Jesus Gonçalves já com lepra, porque quando ele desencarnou, no primeiro quartel ali do século XX, olhava para ele
deformado, e a lepra naquela época trazia um cheiro que não era muito agradável, via, meu Deus, como pode isso? E a gente se questiona. E depois ele desencarnou. Chico Xavier viu Jesus Gonçalves desencarnado. O que para vocês, tempos atrás, era um espírito em decomposição, eu hoje vejo como uma ave de luz no plano espiritual. Então, meu amigo Benício, muitas dessas dores são para nos servirem de exemplo. Outras dessas dores são porque esses espíritos também trazem suas questões do passado, com exceção do Cristo. Mas sempre com a proposta de que nós possamos ver na dor não algo para eu temer, não algo para eu reclamar, mas algo para eu ter como uma possibilidade redentora. Luciano, vou deixar com você porque já estamos adiantados aqui na hora. Falta 4 minutos. Primeiro, meu filho, agradecer a esse menino maravilhoso. Chamar de menino tinha idade de ser meu filho, né? Eu estou com 60, ele com 44, tá para ser meu filho. Tenho um amor muito grande por essa criatura. Como eu disse, tivemos o ensejo de nos reencontrarmos não faz muito tempo. Então, muito obrigado, meu filho, por aceitar o convite e ter nos prestigiado aí com o resultado das suas buscas, dos seus estudos e do seu amor, especialmente a causa espírita e aquilo a que você se dedica. Eu queria, já dá para colocar, meu irmão, isso, os nossos companheiros do Instituto de Cultura Espírita, o ICE, eles estão realizando amanhã e no domingo, no Oásis Atlântico. Veja que domingo, já estamos entrando em setembro, acabou o mês de agosto, daqui a pouco acaba o ano, e eles estão promovendo esse evento, o 30º Enésio, Encontro de Estudos Espíritas, subordinado ao tema Amor e Transformação, o Cristão no Mundo, que é uma homenagem à grande efeméride deste ano, os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, com vários temas, no sábado à tarde, iniciando às 14 horas, e no domingo até meio-dia. Nós temos como convidados, estaremos participando, juntamente com outros companheiros, como Emanuel Cristiano, lá de São Paulo, o Fernando, que é uma pessoa muito querida daqui do Cariri, Fernando Souza, e o nosso querido também amigo Marcel Mariano, né? Sempre muito divertido, companheiro que é muito conhecido do público espírita cearense. Eles estão todos convidados, vai ser repetidos no Hotel Oásis Atlântico, e no finalzinho é uma surpresa, viu, Donato? Nós estamos em contato e está tudo certo para amanhã. O Divaldo não pode estar conosco, citado aí pelo nosso querido jovem palestrante do futuro. O Divaldo vai mandar uma mensagem, vai intercambiar com o povo, fazendo uma alusão a essa data, 30 anos de estudos do Enésio. Né? O ICE, aliás, é mais novo do que o Enésio. O ICE é de 96, o Enésio é de 94, que eles incorporaram essa atividade, que já vem aí durante muito tempo, nos propiciando aí reflexões oportunas e importantes acerca do Espiritismo. Então, quem puder prestigiar, quem quiser tem a inscrição aí pelos links ou pelo QR Code, ou pode fazer lá na própria recepção do hotel. Será que em um minuto eu posso encerrar? O Jean fez uma colocação e tem uma música que eu gostaria de encerrar para lembrar. Eu já fui pedra nesses caminhos do mundo, fui verdes pastos, sombra e alimento a tantas bocas. Tempos depois eu fui um peixe nadando em muitas águas, e quando o sol surgiu no monte, amanheci um pássaro. E só então, depois de muitas eras, eu fui um índio que conheceu a natureza, até que hoje, reencarnado, eu sou o bicho-homem. Agora eu sigo procurando a etapa do universo em que essas vidas todas tantas vão se dar num anjo. Um anjo de luz. É o roteiro dessa caminhada que o livro
problema do ser, o destino da dor, fala, e que eu gostaria de deixar. Eu vou. Deixa eu só dizer um negócio aqui, viu, Nonato? Tá vendo, Rafael, o que é que você fez? Deu corda aí, ó. Vamos ficar com a voz bonita, agora vai virar cantor, né? Rafael, em 1 minuto, você já tinha notado, certamente, que o nome de Leon Denis está dentro do Hippolyte Leon Denis Arrivail, né? Sim, eu diria que não é uma coincidência, eu diria que isso faz parte de toda a trama, me permitam dizer dessa forma, da trama do destino, porque há uma mensagem no livro Obras Póstumas, meu sucessor. Kardec não diz quem seria, mas nós entendemos que quem estaria mais capacitado seria Leon Denis. Com esse nome, Leon Denis tinha que ser Leon Denis, o sucessor. Paz e bem, muito obrigado, Rafael, Jean, Luciano e a toda essa gente marcando presença a cada sexta-feira última de cada mês. Estamos pontificando aqui. Vamos gravar um disco, viu, Nonato? Nosso com você, viu, agora? Hein? Vamos gravar um disco, você cantando aí, viu? Boa Rafael noite. vai patrocinar. Muita paz. Nonato, parabéns. Obrigado, gente. Um abraço.